Show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial. De domingo eu converso mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Dando continuidade ao quadro em que falamos sobre hepatite A, hoje vamos falar sobre hepatite crônica. E o Dr. Silvio está aqui prontinho para dar bom dia para essa querida família Tupi que fica aguardando esse momento a semana toda. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Mas, bom dia. Duvido que aguarde tanto quanto eu. Realmente é um momento único na semana, poder entrar nas casas da família Tupi, nos automóveis e podermos interagir e falar sobre assuntos que eu entendo que são muito importantes. E a gente falou na semana passada sobre o vírus da hepatite A, que dá uma forma aguda. O vírus da hepatite A, ele não cronifica, ou seja, ele não permanece no corpo. Quando muito, o prazo máximo é 6 meses. Por quê? Porque qualquer problema no fígado que tenha uma duração acima de 6 meses, a gente já diz que o problema é crônico. Então, uma inflamação crônica no fígado que tenha uma duração de pelo menos 6 meses, e tem várias causas. Eu sei que você vai me perguntar, a gente aguarda. Pode começar, à vontade. Então vamos lá. O que é a hepatite crônica? É um processo de natureza inflamatória que tem diversos estágios, diversas fases de evolução, e que tem diversas causas. Causas infecciosas e causas não infecciosas. Por quê? Porque existem doenças não necessariamente causadas por qualquer tipo de micro-organismo que podem provocar uma inflamação no fígado. Exemplo, hemocromatose, que é uma doença do metabolismo, onde eu tenho uma deposição excessiva de ferro. A doença de Wilson, que é outra doença do metabolismo, onde eu tenho excesso de cobre, que pode lesar o fígado. Uma causa muito importante e que cada vez mais está aumentando e preocupando, inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde, em inglês é NASH, em português é esteatohepatite não alcoólica. Você veja que no passado a gente achava que alguém que tivesse problema de fígado era o bebum, né? Era o cara que bebia todas e mais algumas. Verdade. Não necessariamente. Eu tenho uma forma de hepatite crônica não associada ao álcool e associada a um distúrbio metabolismo muito comum, muito frequente, que é a resistência insulínica. A gente vai desconfiar disso quando o paciente está acima do peso, a circunferência abdominal no homem acima de 102 centímetros, na mulher acima de 88. Evidentemente que a gente já deve começar a pensar, opa, pode ter um processo inflamatório crônico no fígado, porque eu sempre digo e ensino, as leis biológicas são importantes, mas elas se submetem sempre às leis físicas. E uma lei física é que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Para eu sentar aqui nesse momento, alguém teve que se levantar antes de mim. Ou então eu teria que brigar com essa pessoa. Evidentemente que alguém ia sair perdendo para eu poder ocupar o espaço. No fígado é a mesma coisa. Eu tenho uma estrutura absolutamente organizada do ponto de vista biológico. Haja vista a importância do fígado enquanto órgão. Ele executa centenas de funções absolutamente essenciais para a preservação da vida. E ele tem uma estrutura arquitetônica muito bem planejada pela natureza. Evidentemente que se nesse local absolutamente perfeito pela mãe natureza começar a entrar alguma coisa que não era convidada, como por exemplo gordura, é claro que as células hepáticas vão começar a se sentir incomodadas. E o tecido hepático, ele é menos resistente do que o tecido adiposo. Então, à medida que o tecido adiposo aumenta, ele vai comprimindo as células hepáticas, levando a uma destruição, o que gera uma inflamação. É uma forma de hepatite crônica. As mais comuns que a gente tem são as hepatites crônicas causadas por vírus. No caso, o vírus B, o vírus C e o vírus delta, o vírus D. O vírus D é uma co-infecção do vírus B, ou seja, você não pega o vírus D, aqui no Rio não temos, principalmente no norte do país, em indivíduos que estejam previamente infectados pelo vírus da hepatite B. E ainda tem uma forma de hepatite crônica autoimune, cuja causa não se conhece, mas é mais comum em mulheres jovens. E eu tenho hepatites crônicas causadas pelo uso de alguns medicamentos. Em especial, é bom lembrar, a questão de próprios residentes é a isoniazida, que é para o tratamento da tuberculose. A gente tem que monitorar esses pacientes com relação à função do fígado, porque a suspensão dos medicamentos, evidentemente que recupera o fígado. Além da isoniazida,
Eu tenho a metildopa, que é um medicamento usado para hipertensão arterial. Eu tenho fenitoína, que é um medicamento usado para convulsão. Enfim, a nitrofurantoína, que é muito comum em infecção urinária. Esses medicamentos podem eventualmente provocar lesão no fígado. Nos estágios iniciais, Heleno, e aí começa um grande problema, a doença é completamente assintomática. Ou seja, uma pequena destruição no fígado não gera qualquer tipo de problema. Não dá dor, não dá febre. Aquela pele amarelada que eu falei da hepatite aguda só vai acontecer nos estágios finais. Entendi. A nossa ouvinte Leila Lopes de Madureira, eu acho que o senhor até já respondeu no início aí do nosso bate-papo. Ela diz que tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, né? Pois é, Leila. Essa é uma condição que em até 5% das pessoas com esteatose hepática, e pelo número de pessoas que têm esse problema, inclusive este que vos falo, a gente tem que ficar atento porque tem que fazer a monitorização do fígado. Porque em 5% essa esteatose ela pode ser um processo progressivo e à medida que progride, a lesão do fígado vai aumentando, levando gradativamente à perda da função hepática, culminando num caso de cirrose hepática. E desses 5%, 1% pode inclusive vir a apresentar o hepatocarcinoma. Em termos percentuais, é um número pequeno. Porém, se levarmos em consideração que aproximadamente 35% das mulheres no Brasil, 41% dos homens têm esteatose, evidentemente que 5% de um número tão grande de pessoas é algo que preocupa o Ministério da Saúde. Como é que a pessoa sabe que está com esse problema, doutor? Em primeiro lugar, aumento da circunferência abdominal na mulher acima de 88 centímetros, no homem acima de 102. É muito comum outras alterações do metabolismo, como, por exemplo, aumento do triglicerídeo, a diminuição do HDL colesterol, que é o colesterol bom, uma tendência ao desenvolvimento do diabetes, glicemia borderline, né, limítrofe, 100, 100 e pouco. Eventualmente o indivíduo já pode inclusive estar diabético. Por quê? Porque a causa desse problema é uma alteração chamada resistência insulínica. O indivíduo produz uma insulina que não tem como agir corretamente, o que obriga o organismo dessa pessoa a produzir uma quantidade maior de insulina, o que explica aquela velha história de que eu não como para ter esse corpo. A insulina em excesso, ela amplifica tudo que a gente come. Você come aquele pão coiozinho, ele vira um pão francês. Se comer o pão francês, ele vira uma bisnaga. Rigorosamente isso. É cruel? É. Agora, existe uma forma muito interessante que pode diminuir essa resistência, trazendo o indivíduo à normalidade, que é a prática regular de exercícios físicos, evitando alimentos que tenham índice glicêmico elevado, a começar pelo açúcar, passando pelo mel. E a gente diz assim, mas eu como mel todo dia porque é bom para a saúde. Se você tem resistência insulínica, não deve não, porque ele vai levar à formação de gordura que, curiosamente, ela vai ser armazenada principalmente na parte central do corpo, aumentando a tua circunferência abdominal e invadindo o tecido hepático com bolas de gordura. E, além disso, eu tenho o álcool como outro fator importante de promoção de gordura no fígado, em especial nos indivíduos que têm a síndrome metabólica, que é a doença causada sobre a resistência insulínica e sobre a qual, em algumas oportunidades, Eliano, você me permitiu falar aqui. O que mais que a gente pode acrescentar para quem está preocupado? Falar do quadro clínico e falar do diagnóstico e tratamento. A gente vai tentar rapidamente falar sobre isso. À vontade, amigo. Como eu disse, Heleno, nas fases iniciais a doença é assintomática. O indivíduo está muito bem com a vida, principalmente com relação ao vírus da hepatite B, ao vírus da hepatite C. Como é que transmite esses vírus? Isso é muito importante que a família Tupi esteja atenta. Sim. Sangue contaminado. Hoje em dia existe um rigor muito grande com relação aos bancos de sangue em todo o país, em todo o mundo de resto, principalmente na maioria dos países já existe isso, do rigor com relação à pesquisa do vírus. Muita gente, inclusive, descobriu que era portadora de um desses vírus porque foi doar sangue. E no momento da doação do sangue, ao ser testado, verificou-se, tem o vírus da hepatite B, sem nenhum sintoma, ou vírus da hepatite C. E aí, evidentemente, que a pessoa deve ser encaminhada a um lugar de referência. Minha homenagem ao Dr. Paulo de Tarso, que é o chefe do Serviço de Gastroenterologia e que criou um ambulatório de doenças do fígado no Hospital de Servidores, que muito nos orgulha. Foi um dos serviços no Brasil que o maior número de casos apresentou no Congresso Internacional ano passado. Estudamos muito isso lá no meu hospital, isso me orgulha muito. A hepatite C, hepatite B, principalmente a B, pode ser também transmitida por via sexual. Daí a importância do uso de preservativos no sentido de se evitar. Quem é portador deve fazer uso do preservativo para não passar o vírus para outra pessoa. O vírus C
É menos comum ser passado por via sexual, mas não é de todo impossível. E a via vertical, que é aquela que a gestante pode passar para os filhos. À medida que o vírus permanece no organismo, ele vai provocando uma lesão silenciosa no fígado, levando, no entanto, à destruição das células do fígado. E eu posso evoluir para um quadro de cirrose. Aí é o estágio mais avançado. Habitualmente, um paciente que tenha 20, 30 anos de vírus no seu corpo pode chegar nesse estágio. Isso vai se manifestar de que forma? A icterícia, que é aquela pele caracteristicamente amarelada, as mucosas, os olhos amarelados, aumento do volume abdominal, isso ocorre devido ao acúmulo de líquido dentro da cavidade abdominal, no mediquês a gente chama isso de ascite. Além disso, eu posso ter distúrbios hemorrágicos, uma vez que o fígado é um órgão fundamental na produção dos chamados fatores da coagulação. Esse indivíduo pode ter equimoses, hematomas, inclusive espontaneamente, e ele pode ter um quadro de edema. O que é isso, doutor Silvio? Inchação, principalmente nas pernas. Esse indivíduo, evidentemente, amarelado, com a barriga inchada, aquela barriga d'água, o pessoal sempre dizia, né? E ainda continua dizendo, tem que procurar assistência médica e, preferencialmente, em lugares onde haja o tratamento de referência, porque existe tratamento. Existe tratamento tanto para o vírus da hepatite C, o que não havia no passado, e um alerta: quem tomou sangue antes de 1993 no Brasil, em qualquer lugar do mundo que tenha tomado, deve fazer a pesquisa do vírus da hepatite C. Por quê? Porque não era pesquisado, porque não se conhecia ainda como pesquisar o vírus C. De 93 para cá, o sangue sistematicamente começou a ser pesquisado e esse risco praticamente desapareceu. O risco maior é, então, por via sexual, compartilhar seringas contaminadas, etc. Mas tem tratamento tanto para o vírus da hepatite C quanto para o vírus da hepatite B, o que é evidentemente garantido pelo Ministério da Saúde em locais de referência. Existe todo um protocolo de exames que é feito para você escolher, inclusive, qual é o tipo de remédio mais adequado para aquele paciente. E, no fim, se evidentemente o indivíduo evoluir para um quadro onde haja a falência completa do fígado, a solução é o transplante hepático, o que muitas vezes é tentado, inclusive o transplante com o doador da própria família. Você pode doar uma parte do lobo do fígado, desde que haja compatibilidade genética, que nem ocorre mesmo na mesma família, ou então do doador pós-mortem, que é uma coisa que a gente mais utiliza, apesar de que no Brasil, infelizmente, ainda não temos a cultura da doação dos órgãos, como se no outro lado fosse fazer alguma falta. Não faz, não. É verdade. Enfim, olha, algumas dúvidas sobre febre amarela. As pessoas perguntam que eu fui vacinado, eu posso doar sangue? Convém aguardar pelo menos 45 dias para fazer a doação do sangue. Ok. A gente vai falar daqui a pouquinho no Domingo Debate sobre febre amarela e tem mais algumas perguntas aqui, a gente conversa com calma sobre isso. Se eu souber, respondo. E domingo que vem vamos falar de insuficiência cardíaca, que eu já estou em dívida com a família Tupi. Ok. O que é a insuficiência cardíaca? A gente falou hoje um pouquinho sobre a insuficiência hepática, o quadro crônico associado à hepatite crônica. Na semana que vem vamos falar de outro órgão fundamental que é o coração, a insuficiência cardíaca. O convite está feito e eu aguardo vocês ansiosamente. Combinado para domingo que vem, daqui a pouquinho o Dr. Silvio Provenzano participando do Domingo Debate. Até já, amigão. Até já, para minha alegria. Bom domingo, até daqui a pouco, gente. Daqui a pouco, 9h42.